Olá, pessoal. Já tem alguém aí comigo? Se tiver, me fala um oi. Hoje nós vamos fazer um treinamento do Café Marita 6.0. Não é uma live comum, é uma live de treinamento. Quem for entrando, me dá um oi aí. Me fala se a qualidade da transmissão está boa. Se eu desviar o olhar aqui de vocês, tá, gente? É porque eu tô olhando aqui o chat para conseguir falar com vocês, porque aqui pela plataforma eu não consigo ver. E aí, se alguém já me falou oi. Eu entrei uns minutinhos antes para vocês já irem sendo notificados de que a live está acontecendo, para que dê tempo de vocês chamarem todo mundo, já vai marcando o pessoal aqui, compartilhando, para que o maior número de pessoas possível consigam assistir essa live, que é uma live de treinamento. Como ela é uma live de treinamento, eu não sei se ela vai ficar gravada como as outras, tá, gente? Então, chame o maior número de pessoas possível para que elas realmente possam aproveitar esse treinamento. Assim como o café vermelho, que eu tenho certeza que várias pessoas ficaram maravilhadas, encantadas com seus benefícios, né? Assim também vai ser com o café 6.0. E o café 6.0, nós nunca tivemos nenhum treinamento específico dele. Então, hoje a gente vai fazer esse treinamento um pouquinho mais completo. Claro que a gente não consegue falar tudo também, porque nós temos 6 ativos nesse café e esses ativos são riquíssimos, né? Então eu também não vou conseguir detalhar cada ativo para vocês aqui hoje, mas eu escolhi alguns hoje para detalhar e falar um pouquinho mais a fundo deles com vocês sobre os benefícios. Então vai chamando todo mundo aí. Não percam a oportunidade de notificar todo mundo que a live está acontecendo. E eu já volto com vocês agorinha, daqui, deixa eu ver quantos minutos. 2 minutos. Chama todo mundo aí. Gente, eu estou aqui, tá? Eu não fugi de vocês. Estou só aguardando dar o tempo aqui. Estou compartilhando a live também, para que todos possam assistir, né? Porque, como eu falei, eu não sei se essa live, como ela é uma live de treinamento, é uma live um pouquinho mais extensa, se ela vai ficar gravada aqui na página. Então, não percam a oportunidade de assistir ela agora, tá bom? Já volto, já estou voltando para a gente iniciar o treinamento.
Boa noite a todos que estão entrando. Eu não vou conseguir falar com todos, tá? Como eu falei para vocês, eu não consigo visualizar as perguntas ao vivo, porque como eu estou em outra plataforma para mostrar o material de treinamento para vocês, então eu não vou conseguir ler o chat, tá? Então eu não vou ter como responder para vocês perguntas ao vivo. E também quero combinar com vocês para deixarem alguma dúvida ou pergunta referente a esse assunto, que é o Café Marita 6.0, para o final. Por quê? Porque eu não consigo acompanhar o chat e porque vocês vão perder a explicação. Então, o ideal é vocês prestarem atenção, focar aqui. Vou dar uma dica: quando a gente vê, ouve e escreve, a gente memoriza melhor, tá? Então, se você quiser pegar aí papel e caneta para ir fazendo alguma anotação que você achar interessante, mesmo porque talvez eu vá falar alguma coisa aqui que não está no material. E isso é importante você anotar e você também vai melhorando a sua memorização, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar. Tô vendo que já tem mais pessoas aqui comigo, né, na sala. Então vamos lá, não vou esperar mais, a gente precisa ser pontual, são 8 horas e 2 minutos. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Venâncio, treinadora de produtos Marita Network, e hoje nós vamos fazer um treinamento do Café Marita 6.0, que é um café maravilhoso, né? A gente vai falar um pouquinho dele. E é um café que está na promoção esse mês, então não percam a promoção, gente. Compre um, leve dois. Então você vai levar dois pelo preço de um só. É um café maravilhoso para quem não conhece. É este cafezinho aqui, um café maravilhoso que tem um toque de menta. Então ele é muito, muito bom. E hoje eu quero falar, inclusive, com vocês sobre menta, tá? O porquê dessa menta. A menta não serve só para refrescar, ela tem várias propriedades. Eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados com os benefícios dessa menta. Então vamos lá, gente, vamos começar. Vamos honrar quem chega no horário. Quem não chegar vai pegar, né? Tudo em andamento, mas nós precisamos fazer o que é certo. Então vamos lá. O que é o Café Marita 6.0? Como todos já sabem, nós trabalhamos com café solúvel, que é um café gourmet. O que significa ser um café gourmet? É um café, é um grão que ele passa por um alto padrão de rigor e qualidade, desde o seu plantio até o processo de torrefação. Então, o que acontece? É um café que não se aceita ter defeitos nos grãos. E a torrefação dele é uma torrefação clara, de clara a média. Por quê? Porque como ele não tem defeitos, não existe necessidade de fazer aquela torre escura, aonde o café vai amargar muito porque ele foi muito torrado, para esconder os defeitos, porque o café gourmet ele não tem esses defeitos devido a todo esse rigor no alto padrão de qualidade que ele tem que passar desde lá do plantio até o processo de torrefação. Essa torra clara até média faz com que nós consigamos continuar com os nutrientes do grão in natura. Claro que a gente vai perder um pouco, porque a gente sabe que toda vez que a gente cozinha, torra, assa algum alimento, a gente está perdendo nutrientes, né? Mas nós não vamos perder todo, porque a torra é clara, então a gente vai continuar com as vitaminas, com os sais minerais, com os aminoácidos, com as proteínas, com o ácido clorogênico, com a cafeína que nós temos nesse grão de café in natura e que são tão benéficos para o nosso organismo. Além disso, o café gourmet já é um café que de natureza tem menos cafeína do que o café comum, tá? E não tem toxinas. Então a gente vai falando um pouquinho sobre isso. Então, isso vai ser um café gourmet. É um café que tem um alto padrão, né, de qualidade, de rigor, de seleção. Até a torra dele é controlada para que ele mantenha com esses nutrientes que são tão benéficos para a nossa saúde. E quais são os ativos que tem junto com esse café? Romã, guaraná,
acerola, menta, cúrcuma e óleo de coco. São 6 ativos que estão aqui presentes no nosso Café Marita 6.0. E o Café Marita 6.0, gente, ele é um café. Tá todo mundo vendo aí o slide? Tá tudo ok? O Café Marita 6.0 é um café que foi desenvolvido para auxiliar na nossa performance mental, na nossa parte cognitiva, que é a fala, percepção, reflexo, tá? Também na concentração. Então, ele é um café que, a priori, ele foi feito pensando na nossa saúde mental, na nossa saúde cognitiva. Só que ele tem outros inúmeros benefícios que nós que usamos já sabemos que tem, porque nós colhemos os benefícios do uso contínuo e regular dele, e também dos ativos que estão nele, que não tem um único benefício, que é atender realmente a saúde do nosso cérebro, né? Das nossas células cerebrais. E o porquê de ter um café pensado na nossa saúde, tanto mental quanto cerebral? Porque hoje o mundo está numa velocidade alucinada, né? E a gente fica tentando acompanhar isso, mas para nós humanamente é impossível, porque a nossa forma de processar as informações não é a mesma forma de processar, por exemplo, de um aparelho celular ou de um computador. E isso faz a gente ficar ansioso, angustiado, causa insônia, causa outros problemas. Então, o porquê ter um café assim? Um café que vai nutrir o nosso cérebro. Para que o alimento serve na nossa vida? Para nutrir o nosso organismo. Toda e qualquer célula que existe no nosso organismo, ela precisa de nutrição. Então, aqui dentro desse café, nós trazemos ativos que nutrem muito as células do nosso cérebro. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Eu vou tentar olhar o chat aqui com vocês e eu quero que alguém me responda aí, por favor, se tá tudo ok com a transmissão, se vocês estão conseguindo visualizar a troca de tela. Porque se tiver um pouco pesado, eu vou fechar o vídeo aqui, vou deixar só a tela para vocês e vocês vão só me ouvir. Tá, eu vi que a tela trocou, que tá tudo ok, né? Então eu vou fechar aqui, tá? O vídeo para ficar mais leve a transmissão. E ouçam com atenção, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho. Cafeína. Às vezes a gente fala da cafeína e as pessoas dão uma arrepiada, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho com vocês. As pessoas dão uma arrepiada. Ai, cafeína sobe a pressão, cafeína faz mal, cafeína não pode. O que acontece com a cafeína? A cafeína, e nós vamos falar um pouquinho dela aqui agora, vocês vão ver que ela é benéfica para nós. Ela também é um antioxidante e ela também é anti-inflamatória. Então, ela tem benefícios para a nossa saúde, mas a palavra-chave é sempre equilíbrio. E qual é o problema? As pessoas, na ansiedade de emagrecer rápido ou de terem resultados miraculosos em academia com o corpo, elas abrem mão de usar suplementos à base de cafeína. E esses suplementos, eles são verdadeiras bombas. Por quê? Em uma única cápsula, uma dose mínima vai ser de 500 miligramas de cafeína. Dependendo do café que você toma, isso equivale a 5 xícaras de café de uma única vez. Então, assim, sobre-humano o que o organismo vai estar recebendo. E isso sim pode ter efeitos colaterais, mas por quê? Porque você está tomando uma única dose e geralmente essa cafeína nem é natural, ela é sintética para piorar um pouco. E o nosso organismo ele vai ter dificuldade de sintetizar, de absorver, de entender o que é aquilo que está acontecendo, tá? Então a cafeína, quando ela vem do alimento, ela é benéfica, sendo sempre na medida correta. Tudo na nossa vida precisa ter equilíbrio. O café Marita, ele tem a dosagem para você tomar. E não precisa ter exagero de nada na vida. Então, se você usar nas doses
corretas, nas quantidades corretas no dia, que são benéficas, você só tem realmente vários benefícios, tá? Então não precisa ficar morrendo de medo de cafeína. A cafeína natural presente nos alimentos é benéfica. O que é maléfico é sair fazendo loucura e tomando suplementos que têm doses cavalares de cafeína, tá bom? Então vamos lá. A cafeína, que aqui no nosso café ela é representada pelo guaraná, ela é considerada um energético natural, né? Isso a gente já conhece bem. E ela é composta por cafeína, teofilina e teobromina. E essas substâncias, elas agem no sistema nervoso central, ajudando a aumentar a nossa concentração, o nosso raciocínio e o estado de alerta para uma maior dedicação nos estudos ou na atenção em geral, por exemplo. Então, por exemplo, eu abri muito mão do uso do pó de guaraná, por exemplo, quando eu era mais nova, estudava de manhã, porque eu gostava de acordar de madrugada. Eu sempre gostei de estudar de madrugada devido ao silêncio. Então, eu dormia até 3h30 da manhã, acordava, tomava guaraná na água, pó de guaraná, para estudar, tá? Na época eu não tomava café, não gostava de café, então eu tomava pó de guaraná para estudar. E assim eu me mantia alerta, concentrada, estudava, fazia as minhas provas bem e depois, à tarde, eu recuperava esse sono que eu tinha perdido de madrugada. Então, a cafeína, na dose correta, ela vai nos acordar, nos dar aquela disposição que a gente precisa, tá? E geralmente a cafeína, ela tem um pico no nosso organismo. Então, quando eu falo para vocês aqui nas lives, dê pelo menos 2h30 de intervalo entre uma dose de café e outra, de 2 a 3 horas. Por que eu falo isso? Porque quando a gente toma uma xícara de café, vai começar a absorção de nutrientes no nosso organismo. A cafeína vai chegar no seu pico com 1 hora da ingestão de café. Depois de 1 hora, ela já chegou aqui no pico, ó. Aqui é o pico, tá? Com 1 hora que você tomou café, a cafeína tá aqui. Depois de 1 hora, ela começa a descer. Então, depois de 2 horas, você praticamente já não tem aquilo mais no seu organismo. Alguns organismos podem demorar um pouquinho mais, porque cada organismo tem seu tempo, tem a sua capacidade de metabolização. Então, pode ser que você esteja nas pessoas que vão demorar 3 horas para terminar de metabolizar, talvez até 4. E é importante lembrar que nessa metabolização a gente precisa beber água, porque se a gente não bebe água, o nosso corpo não trabalha adequadamente, tá? Então, não precisa ter medo da cafeína, não precisa achar que você vai tomar o café depois do almoço, não vai dormir à noite porque o café tirou seu sono. Não tem como ele fazer isso. Ele nem tá ali mais, então não tem como. Se você tomou um café 6 horas da tarde, deu 9 horas da noite, vamos estourar 4 horas. Você demorou muito para metabolizar aquela cafeína. Você tomou 6 horas da tarde, são 10 horas da noite, você não tem mais nada ali. Se você está sem sono, se você está com energia, é porque seu organismo está ok. Ele está bem. Ou você está com algum problema aí, ansioso, preocupado, alguma coisa está acontecendo, mas não coloca a culpa no café, tá? Eu estou falando com você aqui do Café Marita, que tem ativos que vão até, inclusive no café 6.0, ajudar no relaxamento. Não estou falando do café tradicional que você comprou no mercado e ferveu e tomou, porque ali a quantidade de cafeína é bem maior e de toxinas que vão ficar circulantes no seu sangue também, tá bom? E além, né, olha só, a cafeína possui uma potente atividade antioxidante, que a gente já sabe que antioxidante é aquele que combate os radicais livres no nosso organismo, né? Que protege as nossas células dos radicais livres, que é o quê? Radical livre vamos falar grosso modo, seria uma ferrugem no nosso organismo. Então, o antioxidante protege, né? E pode reduzir processos inflamatórios, impedindo o comprometimento da memória. Então, olha que legal, olha o papel da cafeína aqui. E geralmente todo mundo tem demonizado a cafeína, e não é assim que funciona, né? A gente precisa saber o papel realmente de cada ativo no nosso organismo
e como ele é metabolizado e como é que eu realmente estou usando ele para saber se ele vai ser benéfico ou não na minha vida, né? Então vamos lá. E ela também atua bloqueando os receptores de adenosina dos neurotransmissores, o que aumenta a estabilidade do cérebro. Então, por exemplo, tem pessoas que né, usam a cafeína para ficarem acordados, para dirigir, ou porque naquele momento realmente não pode dormir. E você ainda fica com uma capacidade maior, inclusive, de criação, tá? Ela também influencia outros neurotransmissores, que são hormônios, né? Incluindo a norepinefrina, a dopamina e a acetilcolina, que tem tanto efeito no estado de ânimo quanto no processo mental. Então, é o que a gente está falando. Quando a gente usa a cafeína na medida certa, por exemplo, aqui a gente toma uma xícara de café marita e passa um tempinho, a gente já sente aquela sensação de disposição, de energia, parecendo que a gente ligou ali na tomada, né? O botão de liga e desliga estava desligado, aí você tomou o café, passa uns minutos, você já está ligado, você já está disposta, você já está bem. Talvez você estava sonolento, desanimado e você tomou café e você ficou bem. Então, isso é a ação da cafeína. E ela não vai continuar ali eternamente, porque ela tem aquele pico que eu falei para vocês. Ela vai subir e depois ela vai descer, tá bom? Também não vou ficar falando muito da cafeína, porque eu não acho que ela é a estrela aqui. Nós temos 6 estrelas, que são os 6 ativos, e a gente vai falar um pouco deles, e o primeiro é a curcumina. Já quero adiantar para vocês que eu não coloquei aqui, foi um erro meu, e tem a cúrcuma, tá? A curcumina, ela tem uma propriedade que auxilia a manter o nível de plaqueta excelente e se baixar, ajuda a aumentar, tá? Então, isso é uma forma também de nos proteger de problemas como, por exemplo, uma hemorragia, no caso de dengue, de púrpura, de fogo selvagem ou de qualquer outra doença que cause baixa de plaqueta, tá? Então, só para já ficar aí, a cúrcuma, né, ela ajuda a manter os níveis das nossas plaquetas ótimos, tá bom? E aí aqui tem uma coisinha assim bem legal, que é o quê? A curcumina é o ingrediente ativo da cúrcuma. E ela tem efeito anti-inflamatório e é um antioxidante muito potente, muito forte, tá? No entanto, o teor da curcumina na cúrcuma, que é a raiz, aqui a gente conhece como açafrão, aquela raiz, o teor ali é cerca de 3% do peso da raiz. Então é muito pouco. Então imagina a quantidade que nós precisamos de raiz para fazer um extrato concentrado, que é o que nós temos aqui, que é um extrato padronizado. Por que que eu preciso de um extrato padronizado, Alessandra? Porque só assim você vai ter certeza que você está consumindo uma quantidade que realmente vai agir no seu organismo. Então, quer dizer que não adianta eu ficar usando lá em casa? Claro, todo tanto que você utilizar ali vai ser bom também. Só que, como eu estou te falando, o processo de extração da curcumina, que é o bioativo da cúrcuma, ele é diferenciado e ele precisa ser padronizado para que você tenha essa qualidade. Porque quando você vai lá e pega a raiz de cúrcuma, processa ela, torra e moe, você está consumindo a raiz da cúrcuma. A curcumina é o bioativo daquela raiz, tá? Que é o que dá aquela cor amarela. E o que que acontece? Dentro de uma raiz existe cerca de 3% só de curcumina. Então é pouquinho. Então, quando a gente tem um extrato padronizado, quer dizer que a gente tem doses padronizadas, de qualidade e doses que realmente vão fazer efeito para o nosso organismo, tá? E pode continuar usando em casa sem problema nenhum, porque pelo menos eu gosto muito da cúrcuma na minha comida, né? Então tem gente que não gosta, quem gosta usa e abusa, não tem problema. E os estudos demonstram que a curcumina tem forte efeito anti-inflamatório. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui uma boa parte do tempo, tá, gente? Ela é tão poderosa que ela se compara à eficácia de algumas drogas anti-inflamatórias, tá? E a curcumina, na verdade, pelos estudos, ela alveja múltiplas etapas na via inflamatória.
Sabe o que é alvejar, né, gente? Então, ela ataca, vamos falar que ela ataca, tá? Várias etapas aí na via inflamatória a nível molecular. Então, ela não vai agir de forma superficial, ela age a nível molecular. E olha a importância da gente ter esse extrato padronizado aí para isso, tá? A curcumina, ela bloqueia o NF-κB, que é uma molécula que percorre o núcleo das células e aciona os genes relacionados à inflamação. Tá? Então, o que ela faz? Ela bloqueia. Por exemplo, você está começando a ter uma inflamação no seu organismo, você está usando o Café Marita 6.0, que tem extrato padronizado de curcumina. E aí, o que acontece? Por exemplo, começa alguma inflamação no seu organismo. A curcumina, ela tem esse poder de bloquear essa molécula aqui, que vai acordar a inflamação. Tá? Então, ela vai modular isso aí e não vai deixar o seu corpo ficar se inflamando o tempo todo, mesmo porque a gente sabe que a inflamação crônica, ela é porta para outras doenças no nosso organismo, né? Então, a gente precisa realmente ficar bem atento a tudo isso aí, tá? E acredita-se que o NF-κB é um marcador relevante associado a várias doenças crônicas. Então, ele não é uma simples molécula, tá? Ele está associado a diversas doenças crônicas. Então, imagina, se você tem um extrato padronizado de curcumina e já é comprovado que a curcumina consegue bloquear, né, a ação dele aí na reação inflamatória, então quer dizer que se a gente está usando a curcumina constantemente, né? Por exemplo, aqui a gente está falando do nosso Café Marita 6.0, aonde a gente sabe que nós temos um extrato concentrado de qualidade que é garantido. Então, se eu estou usando, ele está sempre lutando a meu favor e eu vou estar, inclusive, prevenindo o meu organismo de ter doenças crônicas. Isso é muito importante, tá, gente? E diversos estudos comprovam que a curcumina é uma substância bioativa, né? E importante para combater a inflamação em nível molecular. E a sua potência foi pessoal, voltei, parece que caiu aqui, mas eu acho que eu consegui voltar. Me dê um oi aí, me fala se eu voltei mesmo, se eu não voltei. Eu voltei, né, gente? Consegui voltar. Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso assunto, né, da curcumina. Deixa eu voltar para a nossa tela aqui. Pronto, voltei para a nossa tela, tá? Então, eu estava falando, né, que diversos estudos comprovam que a curcumina é uma substância bioativa, importante para combater a inflamação em nível molecular, e que a potência da curcumina foi comparada favoravelmente a drogas anti-inflamatórias farmacêuticas sem os efeitos colaterais das drogas. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, porque tem mais coisa para falar aqui, né? E a inflamação crônica é conhecida, né, por contribuir com muitas doenças ocidentais comuns. Por que eu estou falando ocidentais? Porque principalmente ali na Índia, eles usam muita cúrcuma. E foi devido a eles terem uma baixíssima incidência de algumas doenças lá, que começaram esses estudos com a cúrcuma e todos esses testes, né, e casos clínicos, esses estudos que foram feitos. Então, a gente já sabe que a inflamação crônica é conhecida por contribuir com muitas doenças ocidentais, né?
E a curcumina pode inibir muitas moléculas conhecidas por desempenhar um papel importante na inflamação. E ela é um potente antioxidante que atravessa facilmente a barreira hematoencefálica e protege as nossas células cerebrais dos danos dos radicais livres. Então, ela consegue penetrar, tá, a parte hematoencefálica no nosso cérebro e proteger os nossos neurônios dos radicais livres. Melhora a memória e a concentração, aumentando o fluxo sanguíneo no nosso cérebro. Então, aumentou, circulou melhor o sangue, circulou melhor o oxigênio, também vai circular melhor os nutrientes e a água, gente. Eu sempre vou falar da água, não vou parar de falar porque o nosso corpo precisa de água, tá? E a curcumina aumenta o nível do fator neurotrófico derivado do cérebro, que a gente chama de BDNF, tá? O que é isso, Alessandra? O que é aumentar esse fator neurotrófico derivado? Ela é uma proteína, um tipo de uma proteína que estimula a criação de novas células cerebrais, ou seja, a neurogênese, tá? Até um tempo atrás, não se acreditava ser possível existir essa criação de novas células cerebrais. Hoje já se sabe que sim, o nosso corpo produz, né? E sim, cria novas células cerebrais. E muitos distúrbios cerebrais comuns foram ligados a níveis reduzidos da BDNF. Isso inclui a depressão e o mal de Alzheimer, tá? Então, a curcumina aumenta o nível do fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, ela vai ser benéfica, tanto no caso, inclusive, de depressão e de Alzheimer. Ela também pode aumentar a biodisponibilidade do ácido DHA, tá? Que é um ácido que compõe o ômega 3. Como assim aumentar a biodisponibilidade? Aumentar o aproveitamento, a absorção do DHA, que é fundamental para o nosso cérebro, olhos e coração, tá? E também desempenha um papel importante para a nossa memória, para a nossa cognição e aumenta o crescimento dos novos neurônios e combate vários processos degenerativos no nosso cérebro. Então, isso tudo eu ainda estou falando da curcumina, né? E não é pouca coisa e ainda tem mais, né? Então, olha só, a cúrcuma pode ajudar a prevenir e talvez até mesmo tratar o câncer. Não estou falando que ela é tratamento, estou falando que talvez até mesmo tratar. Existem algumas como que eu vou falar para vocês? Alguns médicos que sim partem para algo paliativo que possa ajudar a pessoa a ter melhora, sem ter tanto agravante, tanto sintoma colateral das drogas, por exemplo, tá? E a curcumina é um desses ativos que são utilizados nesse caso. Então, o que é um câncer? É uma doença terrível, né? Que é caracterizada pelo crescimento descontrolado das células. E os pesquisadores têm estudado a curcumina como uma erva benéfica no tratamento do câncer. Por quê? Porque ela pode afetar o crescimento, o desenvolvimento e a disseminação do câncer em nível molecular. Os estudos mostram que ela pode reduzir a angiogênese. O que é isso? O crescimento de novos vasos sanguíneos nos tumores. A metástase, que é o quê? A disseminação do câncer em outras partes, né? E também pode contribuir para a morte das células cancerosas. Não é a Alessandra que está falando isso. São os pesquisadores que dedicam a vida, né, a esse tipo de estudo. Então, eles estão falando que foi pesquisado e tem vários estudos ainda em andamento, tá, gente? Múltiplos estudos também mostram que a curcumina pode reduzir o crescimento das células cancerosas em laboratório e inibir o crescimento de tumores em testes com animais. Então, alguns estudos fizeram isso o quê? In vitro, né, que é lá no laboratório, e também com animais. E há alguma evidência de que ela possa ajudar a prevenir a ocorrência do câncer, especialmente os cânceres do sistema digestório, tá? Então, sistema digestório,
Começou na boca, vai até lá no final do intestino, tá? Principalmente como câncer de colo retal. E aí teve um estudo com 44 homens com lesões no cólon que algumas vezes se tornaram cancerosas. E doses de curcuminas foram dadas diariamente a esses homens por 30 dias. E eles tiveram a redução do número de lesões cancerosas em 40%. Então, isso foi um estudo feito com 44 homens, tá, gente? Que mostrou que a curcumina usada aí, né, no extrato padronizado em doses diárias, bonitinho, com disciplina, lembrando de tomar nos horários certinhos todos os dias, né, promoveu a redução do número de lesões cancerosas em 40%. É muita coisa, viu, gente? E também produz diversas mudanças a nível molecular que podem ajudar na prevenção e, quem sabe, até mesmo no tratamento do câncer, né? Se a gente consegue ver que é uma substância bioativa que tem um poder aí de ajudar, inclusive, a matar uma célula cancerosa, então por que não, né, ser usado assim, junto, concomitante com o tratamento convencional da doença? Prevenção e tratamento do mal de Alzheimer, né? O nosso café aqui, ele foi criado pensando na nossa saúde, a saúde do nosso cérebro. E o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que é a mais comum hoje e é a principal causa de demência. Antigamente, até uns anos atrás, era uma doença de idosos. Hoje a gente já sabe que existem casos de pessoas aí na casa dos 50 anos apresentando sinais de Alzheimer. Então, quer dizer, já não é mais uma doença só de idosos, né? Então, pode ajudar na prevenção e no tratamento. Isso eu ainda estou falando da curcumina, gente. Sabe-se que a inflamação e o dano oxidativo desempenham um importante papel no Alzheimer. E a curcumina apresenta esse efeito benéfico, né, sobre ambos, porque ela não é anti-inflamatória e ela também não é antioxidante, então ela tem um efeito benéfico aí nessa questão. E um dos aspectos chaves do mal de Alzheimer é o acúmulo de proteínas que vão se entrelaçando e são chamadas de placas amiloides. E os estudos mostram que a curcumina pode ajudar a desobstruir essas placas. Então, olha que legal tudo isso. A gente tem testemunho de uma pessoa aqui, a Conceição Garandi, não sei se ela está com a gente aí, não vai dar para eu ver. A mãe dela tem Alzheimer, a gente esteve junto 2018 em BH, e eu falei para ela entrar com Café 6.0 para a mãe dela, e ela tem um testemunho super legal aí do 6.0. Se você tiver aqui, Conceição, deixe seu testemunho aqui nos comentários para o pessoal ver como é que funciona, né? E outra coisa que é super legal, que são esses estudos aqui, que os pacientes com artrite, tá? Artríticos, com o uso da curcumina. A artrite é um problema também muito comum em países ocidentais e a maioria inclui, né, algum tipo de inflamação nas articulações. Então, onde a gente tem junta no corpo pode estar inflamado e pode estar com artrite. Em um estudo com pacientes portadores de artrite reumatoide, a curcumina mostrou ser, em alguns casos, até mais eficaz que uma droga anti-inflamatória. E diversos outros estudos observaram os efeitos da curcumina sobre a artrite e verificaram melhorias sobre vários sintomas. Então, isso aqui foram estudos, né? E a pessoa relata melhora dos sintomas. Então, não é falado aleatoriamente só porque a gente acha, são estudos que são feitos, e nesse caso aqui são feitos com pacientes, então quer dizer, já com o ser humano, né? Benefícios incríveis sobre a depressão. Aí aqui eu trouxe mais um estudo para vocês verem quando a gente fala que esse café auxilia para quem tem problemas com depressão e ansiedade, tá? Num estudo controlado com 60 pacientes, e ele foi randomizado em 3 grupos. Como? Um grupo tomou fluoxetina, o outro grupo tomou só o extrato de curcumina. O terceiro grupo tomou curcumina e fluoxetina.
foi um estudo de 6 semanas. Então, após as 6 semanas, o que esses pesquisadores verificaram? Que a curcumina tinha levado a melhorias, tá? Que foram iguais à da fluoxetina. Só que a gente tem que lembrar que sem efeitos colaterais, tá? Então, após 6 semanas com essas 60 pessoas, na verdade, aqui a gente tem um grupo que tomou só fluoxetina, né? O outro grupo tomou só curcumina e o outro tomou a fluoxetina e a curcumina. Então, após 6 semanas, né, eles chegaram à conclusão de que a curcumina levou aos pacientes a melhorias iguais à da fluoxetina. E o grupo que tomou fluoxetina e curcumina se sentiu bem melhor. E de acordo com esse teste, que é um teste pequeno com 60 pessoas, a curcumina é eficaz como antidepressivo, ou seja, o resultado foi igualmente satisfatório ao do medicamento, tá? Então, foi um tratamento de 6 semanas. Lembrando que até um medicamento alopático, um fármaco, nesse caso aqui, ele demora, ele começa a fazer efeito a partir de 21 dias de uso, tá, gente? Então, não é porque também é um medicamento que você toma e ele faz efeito no mesmo dia. Então, ele começa a fazer efeito realmente a partir de 21 dias. E mais um detalhe: medicamentos de ansiedade e depressão, eles começam a fazer efeito a partir de 21 dias e se aquele paciente fica 48 horas corridas sem tomar, ela já perde o efeito. Então, ela vai começar a ter efeito de novo só daqui 21 dias que ela tomar certinho, tá? Então, imaginem quando eu pego no pé aqui e falo, precisa tomar todo dia, nas horas certas, bonitinho. Por quê? Porque aqui a gente tem um alimento que tem benefício para a nossa saúde. Se até um medicamento perde o efeito no nosso organismo, imagina um alimento. Então, a gente precisa ter disciplina, né? E focar no que é o objetivo e ter prazer em fazer e cumprir com essa rotina diária de que é tomar o café nos horários certos, todo dia certinho. E a depressão também está ligada a níveis reduzidos do fator neurotrófico. Lembra lá que eu falei dele agora mesmo sobre o Alzheimer? Então, a depressão também está ligada a níveis reduzidos desse fator neurotrófico. E há um encolhimento do hipocampo, né? Que é uma área do cérebro que desempenha um papel no aprendizado e na memória. Vocês podem verificar que pessoas que têm depressão geralmente reclamam também de algum problema, ou na concentração, ou de memorização, elas têm essa dificuldade também, que é, né, devido a esse encolhimento do hipocampo. E a gente já sabe o quê? Que a curcumina eleva os níveis do BNDF, né? Que é o fator neurotrófico aí, revertendo potencialmente algumas dessas alterações. Então, ela sim vai auxiliar nessa questão aí toda, tanto da concentração, a parte cognitiva de aprendizado, memorização, quanto também no auxílio aí com a depressão, tá? E existem algumas evidências, estão em estudo também, que a curcumina também eleva os níveis de neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, que são responsáveis por sensação de prazer, bem-estar, controle da dor, né? A gente precisa desse controle da dor aí também, tá? Então, aqui a gente falou um pouquinho da curcumina. Não sei se vocês sabiam disso tudo. Tem muito mais, eu não consigo realmente trazer num só treinamento tudo que a gente pode falar sobre todos os estudos que existem. Mas eu quis trazer o que eu achei mais relevante para vocês nesse momento aí, principalmente porque a gente está num momento de pressão aí, pode ser que realmente esse café ajude muitas pessoas a não adoecerem mentalmente com a questão de isolamento social, distanciamento, ajudando aí no controle da depressão e da ansiedade também, tá? E aí nós temos no café também as antocianinas, que são representadas pela romã no nosso Café Marita 6.0. A romã, ela melhora o fluxo sanguíneo no cérebro, aumenta a ATP. O que é a ATP? É a reserva de energia para ser utilizada nas nossas atividades celulares. É como se fosse a gasolina da nossa célula, tá? Aumenta a capacidade de memória, atua combatendo os radicais livres e reduzindo perdas cognitivas. Então, olha, ela melhora a capacidade de memória,
atua combatendo os radicais livres e reduzindo as perdas cognitivas. É uma super protetora contra demências e aumenta a libido. Então, por isso também o nosso café Marita 6.0 tem um apelido carinhoso de azulzinho aí, né? Tem algumas pessoas que falam muito, porque ele também aumenta a libido devido às antocianinas da romã. Não só isso, tá, gente? Qualquer ativo, qualquer bioativo de alimentos que façam com que o nosso fluxo sanguíneo e oxigenação sanguínea aumente, isso também favorece a libido. Assim como aqui nós temos propriedades que vão ajudar a pessoa a relaxar, a sair da ansiedade, isso também faz melhorar a questão da libido também, tá? E ela é importante na prevenção da degeneração das células. Então, isso a gente falou das antocianinas da romã, que outro dia a gente vai falar, porque tem muito mais coisas, só peguei realmente o mais importante. Vitamina C, que no café é representado pela acerola. É um super antioxidante, protege o cérebro dos radicais livres, promove a melhora da memória, aumenta a capacidade de concentração, é essencial para o funcionamento das células nervosas e principalmente do hipocampo. Lembra que eu acabei de falar lá da curcumina, falando que na questão da depressão o hipocampo dá uma encolhida? Então, mais uma vez, nós temos mais um ativo aqui que vai auxiliar aí, né, para manter a saúde do nosso hipocampo, que é a vitamina C da nossa acerola aqui no Café Marita 6.0. Os flavonoides da menta. Lembra que eu falei que o nosso café tem um delicioso toque de menta? Então, nós temos um extrato padronizado da menta aqui também. E a menta, ela possui elementos antibacterianos e antimicrobianos. Então, ela age matando, combatendo bactérias e agentes que possam estar tentando adentrar no nosso organismo, tá, gente? Um do que ela ajuda muito já é conhecido, inclusive, a gente sabe que é usado em produtos, né, de higiene bucal, que é o quê? Ajudar na questão aí do mau hálito causado por bactérias, tá? Mas ela também age nas vias aéreas irritadas ou inflamadas por micro-organismos, por exemplo, bactérias, né? E aí, quando a gente está com essas irritações, igual esse tempo agora que já começou a esfriar, tá seco, né? Vai aparecendo as rinites, as sinusites, as enxaquecas, quem tem bronquite, as bronquites, a asma, para quem tem asma, piora. E a menta, ela tem esses elementos que podem auxiliar, sim, essas pessoas nesses problemas, tá? Ela também protege as nossas células dos radicais livres e facilita a comunicação dos neurônios, ou seja, melhora e facilita a nossa memória. Gente, só um minuto. Então, quando a gente fala de facilita a comunicação dos neurônios, a gente precisa dessa comunicação, né? E as nossas células, elas precisam se comunicar e falar, inclusive, a mesma língua, porque senão o nosso corpo ele não vai conseguir funcionar adequadamente, né? Então, imagine uma engrenagem. Se um dente da engrenagem quebra, a engrenagem vai travar e vai só piorando. A mesma coisa com o nosso corpo. Então, a menta, ela facilita a comunicação dos nossos neurônios e facilita também a nossa memória. Promove o relaxamento nas situações de ansiedade e depressão. Então, mais uma vez, nós temos mais um ativo que auxilia tanto na questão do controle da ansiedade e da depressão. E ela tem propriedades sedativas que atuam no sistema nervoso, diminuindo a tensão mental, diminuindo a pressão arterial e até a temperatura do corpo. Isso causa o quê? Uma sensação de relaxamento, de descanso e também faz com que melhore a qualidade do nosso sono. Então, olha, a menta não está aqui no Café Marita 6.0 à toa. E olha só isso tudo que ela faz, né? Relaxar em momentos de ansiedade e depressão, atuar no sistema nervoso central com uma propriedade sedativa, né? Claro, gente, que não vai capotar. O sedativo é o sedativo natural, leve, que faz com que diminua a tensão mental,
que diminua levemente a pressão arterial, que também diminua levemente a temperatura do corpo e que cause um relaxamento total e um descanso daquela pessoa. Isso também favorece a melhora do sono, né? Ela é analgésica e relaxante e pode ser utilizada como paliativo em vários tipos de dor. Por exemplo, dores musculares, dores de cabeça e até cólicas menstruais, por exemplo. O poder calmante dela também ajuda a aliviar dores digestivas. Gente, só um momento, por favor, que eu vou arrumar a tela aqui. Parei aqui, né? Seu poder calmante também ajuda a aliviar dores digestivas, evita também a formação de gases intestinais. Eu tenho a impressão que essas propriedades a gente já conhece, já são conhecidas nossas, né? De quando a gente está lá com o estômago ruim, com alguma coisa relacionada à indigestão, a gente vai lá. Aqui em casa eu uso o Café Marita 6.0, eu dou para a pessoa e passa uns minutinhos, ela realmente já acalmou aquela sensação ruim, já está ok, tá? E o nosso sistema nervoso também se beneficia, porque as suas propriedades diminuem as tensões nervosas e musculares. E ainda agem como calmante natural, tratando a insônia e controlando a depressão. Então, mais uma vez, eu volto a falar que ela tem, né, propriedades que diminuem as tensões nervosas e musculares. Então, ela é um sedativo, um analgésico e um relaxante, né, que nos ajuda nessa totalidade, fazendo com que a gente relaxe. Vou dar um testemunho pessoal meu aqui, não sei se tem alguém aqui na sala que já viu acontecer isso comigo. Quando o nosso Café Marita 6.0 chegou, o poder dele de me relaxar é tão grande que eu tomava uma xícara dele, depois de 30 minutos eu largava todo mundo falando sozinha. Tem pessoas que convivem comigo que quando eu estou muito tranquila perguntam se eu tomei 6.0, porque eu estou boazinha demais. Então, só para vocês terem ideia do que esse café, o poder que ele tem, como o organismo pode reagir. Não estou dizendo que isso vai acontecer com todas as pessoas na mesma intensidade que acontece comigo, né? Mas para mim, realmente, ele me relaxa muito. E dependendo do dia, eu tomo ele até antes de dormir mesmo, para ele me relaxar de uma vez. E eu capotar, porque ele me capota, é isso que ele faz comigo. Então, e geralmente, durante o dia eu tomo ele misturado com 3.0 ou com café verde, que ele fica maravilhoso com café verde, porque senão eu durmo, eu largo todo mundo falando sozinho e vou dormir, seja a hora do dia que for. Então, ele realmente tem esse poder relaxante e para mim, a Alessandra, ele tem um poder realmente muito forte, tá? Não é com todo mundo que isso acontece, né? Mas as pessoas que tomam também relatam uma melhora. Nem sempre o seu relaxamento vai significar você dormir ou ficar todo, né, tranquilo. Não. Talvez o seu relaxamento vai te tirar a tensão, mas vai te dar mais energia, porque tem pessoas que a forma delas de relaxar é essa, ficar mais disposta, porque quando ela está tensa, ela não tem disposição, ela está preocupada. Então, se ela toma algo que ajuda a controlar essa tensão, essa preocupação, ela relaxa e começa a ter ânimo, disposição para fazer o que ela precisa fazer, tá? E a menta também contribui para a eliminação do muco, que acompanha os episódios de resfriados, gripes, bronquites. E ela é amplamente recomendada para pessoas que sofrem de problemas respiratórios, tá? Ajuda a fortalecer as defesas imunológicas, pode ajudar a fortalecer o organismo e auxiliar na imunidade por ser ricas em vitaminas que são essenciais para o nosso organismo. Ela também tem vitaminas e minerais, né, que podem ajudar na proteção do nosso corpo contra possíveis inflamações, infecções e demais interferências externas. Então, isso tudo a gente está falando aqui só dos flavonoides da nossa menta, que está no nosso Café Marita 6.0.
Aí ainda não terminou. Ela também tem efeitos anti-hiperglicêmicos, ou seja, ela não deixa, ela ajuda a controlar picos de glicemia no sangue. Isso ajuda, favorece também no controle aí da diabetes. E os flavonoides dela também exercem efeitos protetores contra a resistência à insulina, que a gente vem falando bastante disso, né? Que leva o que? A síndrome metabólica e a várias doenças e a obesidade. Então, a menta também tem esse efeito protetor aí contra a resistência à insulina. E ela contém 3 vezes mais potássio do que as bananas. E o potássio tem mais propriedades, né, na questão da retenção de água do que o sódio. Isso faz com que, quando a gente tem essa quantidade adequada de potássio no nosso corpo, reduza a pressão do nosso volume sanguíneo e faz o quê? Protege, né, contra doenças cardíacas ou até complicações delas. Se você, por exemplo, tem aquela hipertensão, que é uma hipertensão mais emocional, né? Então, o Café Marita 6.0 ele vai te ajudar a controlar isso. E o potássio contido na menta também vai te ajudar nessa questão de estabilizar e de equalizar a sua pressão arterial. E algumas pesquisas comprovam que a menta contribui com melhor funcionamento cognitivo, favorecendo a capacidade de concentração e agilidade mental. E ainda pode estimular e melhorar a aptidão para memorizar se ingerida regularmente. Então, olha, até os estudos falam isso, né? Não é só a chata da Alessandra que fica todo dia repetindo que a gente tem que tomar direito, que é contínuo e regular, contínuo e regular. Até os estudos mostram isso, né? Como eu falei para vocês, se um medicamento que é um medicamento, depois de 48 horas sem tomar, já não vai estar no organismo, imagina um alimento. Então, a gente realmente precisa fazer desse hábito, né, um estilo de vida e fazer o que tem que ser feito da maneira correta. E aí, nós temos também o nosso Café Marita 6.0, o MCT do óleo de coco, que são o quê? Ácidos graxos, né, que são presentes no nosso óleo de coco e que não se transformam em tecido adiposo para ser armazenado. Então, é um tipo de gordura que entra no nosso organismo, mas ela não vai ser armazenada, não vai se transformar em gordura, tá? Ela vai direto para o fígado e lá ela se converte em cetonas ou corpos cetônicos. O que é isso? Que é um tipo de energia, tá? E elas são liberadas na nossa corrente sanguínea e são transportadas até o cérebro. E por que esses corpos cetônicos são importantes? Lembra que eu falei lá da ATP, da energia dos neurônios lá no início? Então, aqui os corpos cetônicos vão alimentar, vão nutrir, é energia para as nossas células, tá? E isso faz o quê? Vai promover uma boa função, uma melhor absorção, nutrição e oxigenação cerebral. Então, quando a gente tem algum produto, por exemplo, que a gente tem aqui no Café Marita 6.0, a presença do MCT do óleo de coco, a gente fica. Não sei se alguém já notou. Se não notou, começa a prestar atenção depois que eu estou te falando, que algum tempo depois que você utilizou o Café Marita 6.0, você está com o pensamento mais ágil. Por quê? Porque os seus neurônios estão nutridos, estão tendo energia suficiente para executar as suas funções e também melhorar a nutrição celular, que é a absorção de vitaminas, minerais, macro, micros e água, tá? Então, isso se deve também ao MCT, que é do nosso óleo de coco e que está no Café Marita 6.0. Isso faz com que melhore o nosso processo cognitivo, vai fortalecer o nosso cérebro, diminui também o estresse, evita e previne o esgotamento e o cansaço mental. E excelente para quem tem dificuldade no aprendizado, porque olha só, né? Vai melhorar o processo cognitivo, fortalecer o cérebro, diminuir o estresse, prevenir o esgotamento, né? E quando a gente está esgotado mentalmente, cansado mentalmente, a gente não consegue concentrar nem memorizar, porque a gente está cansado. Então, é realmente uma nutrição, né? Vai nutrir as células do nosso cérebro para que ele realmente funcione em equilíbrio e faça as funções dele. E aí,
Como eu vou consumir o café Marita 6.0, Alessandra? Você vai trocar a sua marca tradicional de café pelo café Marita 6.0 e vai tomar de 2 a 3 vezes ao dia. A medida é 1 colher dosadora Marita, água a gosto. Se você gosta de café mais fraco e mais água, se você gosta de um café mais forte, você pode fazer em menos água. Se você toma outro café Marita, você pode misturar na mesma xícara os 2 cafés, não tem problema nenhum também, tá? Qual é o melhor horário, Alessandra? O café Marita 6.0, ele não tem horários específicos para ser tomado, porque ele não precisa obedecer um protocolo para ter saciedade ou para ajudar a bloquear a absorção de algum nutriente. Ele é um café que tem ativos específicos, como a gente está falando aqui. Então, qualquer horário que você tomar, ele vai ser bem-vindo no seu organismo. Lembrando que ele é um café, como o café ele também tem cafeína, não na quantidade habitual, mas ele tem. E se você não tem costume de tomar café no período noturno, então é melhor você não tomar esse café depois das 18 horas, por exemplo, tá? Então concentra de 2 a 3 xícaras aí ao longo do seu dia, tá bom? Gente, esse material eu vou colocar para vocês lá no grupo Treinamento Marita, que eu acho que vocês devem estar todos lá. E já vou amanhã passar também para o pessoal aqui do marketing da empresa. Então, se vocês precisarem, vai ter disponível na empresa, mas vai estar lá no grupo também. Daqui a pouco eu já vou baixar para vocês. Alguém tem alguma pergunta aí referente ao 6.0? Deixa eu olhar o chat, porque sem olhar eu não vou ver. Bom, não entrou nenhuma pergunta para mim ainda, então eu vou estar disponibilizando. Não esqueça que esse café é maravilhoso. Gente, tem muito mais benefício para a saúde, mas é porque realmente, olha, já vai fazer 1 hora que a gente começou e a gente não consegue estender muito, porque senão fica realmente muito cansativo. Mas é tanto estudo, é tanta pesquisa, é tanto teste clínico que tem com os ativos, que se a gente for falar, a gente fica um dia todo e de repente a gente nem consegue finalizar um treinamento desse. Mas eu espero que hoje vocês tenham uma visão muito mais ampla do que nós temos aqui, né? Eu sempre tenho falado que nós temos verdadeiros tesouros em forma de café e que se as pessoas soubessem, elas não ficariam sem. E ele está de promoção, não esqueça. Então, se você não é distribuidor Marita, está aqui assistindo esse treinamento, ficou interessado no café, procura um distribuidor Marita mais próximo de você. Fale com algum aqui, ó, nos comentários, tem vários aqui também. E se você é distribuidor, não perca a promoção, porque ela só vai até dia 31. E lembrando, amanhã é o último dia da promoção A Trato em Dobro e Parfum Marita. Não percam, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Tenham todos uma ótima noite. Muito obrigada pela companhia. Tenham um ótimo fim de semana. Se cuidem, tenham juízo e eu encontro com vocês na segunda-feira. Até lá!